Assuntos do seu interesse, como hábitos de leitura, vida espiritual, acadêmica e profissional, você acompanha aqui no programa Mais Conexão com Albertina Dalla. Olá, boa tarde amigo, boa tarde amiga, boa tarde para si nosso querido e estimado ouvinte que está agora sintonizado a 93.9 em FM. É um prazer contar com o carinho da sua audiência nesta que é a Sintonia da Esperança. Saiba também que além de ouvir-nos em FM, pode também ouvir-nos pelo nosso site que é o www.radioadventos.ao. Pode também seguir as nossas redes sociais, vai até o nosso Facebook Rádio Adventos, vai também para o nosso YouTube Rádio Adventos e fique por dentro de toda a programação desta casa de rádio. E para você que gostaria de estudar a Bíblia com a equipa da Rádio Adventos, é muito simples. Pode solicitar o seu estudo bíblico pelo terminal telefónico 923 89 69 63. Repito, 923 89 69 63. Tem estudos bíblicos disponíveis relativamente a vários assuntos da Bíblia e você não poderá arrepender-se caso solicitar o seu estudo bíblico aqui na 93.9 em FM. Como sabem, este é o programa Mais Conexão. Meu nome é Albertina Dalla e de segunda a sexta-feira, às 13 horas, estamos aqui neste compromisso habitual para falarmos sobre várias temáticas que têm afetado a sociedade jovem, porque este é um programa que foi projetado e pensado inicialmente para poder salvaguardar valores morais que infelizmente nos dias atuais têm se perdido. E hoje, sendo mais um dia de edição do programa, temos mais um assunto interessante e você não vai querer ficar de fora. Já pode convidar também os seus amigos para juntos estarmos conectados a 93.9 em FM. Mas claro, não estou sozinha neste estúdio, neste painel. Está comigo o irmão Osvaldo Gonga. Ele é sociólogo, é antropólogo, mas nada melhor do que o irmão Osvaldo para se apresentar, porque eu não quero pecar, né? Irmão Osvaldo, boa tarde. Boa tarde, irmã Albertina, e é, portanto, um prazer mais uma vez estar aqui para junto elucidarmos sobre estas e, portanto, várias temáticas que portanto, o programa muitas vezes nos apresenta. Muito bem, é um prazer tê-lo aqui de volta já agora. Muito obrigado. Nós fizemos assim um esforço para poder tê-lo novamente porque tem muitas boas questões aqui para colocar-nos a par e hoje, né, o tema é muito interessante, irmão Osvaldo. Vamos falar sobre jogos de azar. No século em que nós estamos, eu acho que todos os jovens e não só também ouvem falar sobre jogos de azar ou até mesmo jogos de... Há quem diga que é jogo de sorte, né? Porque ganha-se mais do que se espera. Não sei se perde-se também, mas pronto. Ganha-se mais do que se espera. E hoje o tema central da nossa conversa é a problemática dos jogos de azar. Será que os jogos de azar têm sim problemáticas, sim ou não? Porque nós conseguimos ver a partir dos jovens que fazem parte desse certame de jogos e não só, que parece que não tem nada a perder. Mas o que é isso, jogos de azar em primeira instância, irmão Osvaldo? Bom, quando se fala em jogos de azar, refere-se a qualquer jogo ou qualquer atividade cujo resultado depende da sorte. Ou seja, não depende da capacidade ou habilidade do jogador, mas depende da sorte. Sorte da pessoa. Da sorte, porque funciona de forma aleatória. Na verdade, é uma falsa ideia de um suposto investimento, só que não há garantia de um retorno. Então, é mais ou menos assim. Vou dar um exemplo. Imagine que um determinado supermercado decida desenvolver um jogo de loteria e então decida sortear um carro. E diz, olha, aqueles que, portanto, estarão habilitados para concorrer nesse suposto sorteio têm de fazer uma compra ao mercado, por exemplo, de 20 mil kwanzas, igual superior a este valor.
Imagine que, por exemplo, 5 mil pessoas aderem a isso. A pergunta que se coloca é: qual é a probabilidade de eu conseguir ganhar o carro? Essa é a questão. Do ponto de vista estatístico, quando se fala em probabilidade, é a chance de alguma coisa ocorrer. E a probabilidade, assim, de forma prática, calcula-se pelo aquilo que eu quero que aconteça, dividir pelas várias possibilidades. Pelas várias possibilidades de perder ou ganhar. Ou ganhar. Imagine, por exemplo, que são 5 mil pessoas e eu tenho um número, eu sou o número, vá lá, 348. Qual é a probabilidade de, nos 5 mil, ser eu 348 a ser selecionado? A probabilidade seria de 1 a dividir por 5 mil é 0,02%. É mais ou menos, imagina um jogo, por exemplo, que funciona, vulgarmente entre nós em Luanda fala-se muito da chamada batota, não é? Muito bem, que funciona com dados. E eu tenho para ganhar... Outros também com cartas. Com cartas, por exemplo. Imagina que eu tenho de lançar um dado e tenho de sair 5, por exemplo. Qual é a probabilidade ao lançar um dado sair 5? Bom, eu tenho 6 opções, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a probabilidade de sair 5 é de aproximadamente 6%. O que é que nós temos aqui? Só do ponto de vista estatístico, os jogos de azar não são os bons investimentos para se fazer, ou seja, eu não posso pegar o meu dinheiro, e é isso que acontece nos chamados jogos de azar. As pessoas pegam o seu dinheiro e decidem apostar, mas ela não pode fazer nada, isso é aleatório, isso depende da sorte. Depende da sorte. E o que faz com que muitas pessoas ostentem e fica com a ideia, a falsa ideia de que amanhã vai conseguir e não consegue, amanhã vai conseguir e não consegue. Então, consequência, isso desenvolve-se o chamado vício. Portanto, chama-se jogo de azar todo e qualquer jogo que o seu resultado depende da sorte. Da sorte. Não se tem certeza nenhuma. Não se tem certeza. Daí que, quando olhamos assim na perspectiva cristã, do ponto de vista bíblico, não é recomendável, portanto, que o cristão adira nesses tipos de jogos. Tipos de jogos de azar. Daí que o assunto é problemático. Né? É verdade. É realmente problemático quando se fala de jogos de azar, porque nos dias atuais, muitos são as pessoas que têm recorrido a este tipo de práticas para poder ganhar dinheiro. Isso também penso que está associado à falta de emprego ou até mesmo falta de um meio, né, para ganhar dinheiro. Então recorrem aos jogos de azar na certeza de que se não ganhar hoje, amanhã pode ganhar ou depois da manhã pode ganhar, tal como o irmão Oswaldo aqui falou. Ele não tem certeza, mas sabe que um dia poderá ganhar. Mas afinal, o que é que está na base dos jovens, quer cristãos e não só, recorrerem a estas práticas? Bom, em primeiro lugar, talvez seria necessário fazer aqui uma retrospectiva histórica. E, do ponto de vista antropológico, existem várias evidências, até mesmo arqueológicas, que confirmam que a ideia de jogos de azar existem desde a antiguidade. Foram encontrados vários vestígios arqueológicos em muitas sociedades antigas, desde a Roma Antiga, Grécia Antiga, até na China Antiga, encontrou-se vestígios que confirmam que haviam esses jogos naquela altura. Por exemplo, foram encontrados em sítios arqueológicos na Roma Antiga da existência de jogos de azar em formato de dados. Eles usavam ossos, até mesmo, portanto, para fazer esse tipo de jogos. Mas uma curiosidade, desde aquela altura já era mesmo denominado jogos de azar? Claro que tinha outras conotações e, aliás, se olharmos do ponto de vista histórico, o que é que vai acontecer depois? Com o passar do tempo, por exemplo, a partir da Idade Média, os jogos de azar, esses jogos de lotaria e não só, passaram a ser apenas cartas, jogos exclusivamente para pessoas da nobreza, da aristocracia. Mas foi depois, com a chamada expansão marítima europeia, que essa prática começou a se espalhar em várias partes do mundo. Portanto, a se aproximar entre os povos fez com que os mais diversos povos do mundo passaram também a praticar isso. Mas há aqui um detalhe interessante. Em antropologia e observando exatamente todas essas sociedades, havia sempre uma relação entre os jogos de azar e práticas ocultas ou espiritualistas. Isso é muito visível, porque era notável 4 elementos fundamentais. Primeiro, associava-se os jogos de azar
azar com a astrologia. Por exemplo, muitas pessoas acreditavam que a direção dos astros, e não só, poderiam, se você compreender como os astros funcionam, elas têm uma influência sobre a vitória ou derrota. Havia isso. Algumas pessoas também praticavam determinadas... Havia uma associação entre práticas mágico-religioso com esses jogos, porque as pessoas acreditavam que poderiam recorrer a determinados rituais para conseguir manipular os resultados. Tinha isso. Também tinha fatos de alguns símbolos, sobretudo em determinados jogos de carta, com a finalidade de obter um certo lucro. Haviam símbolos esotéricos também. Então, ou seja, ao longo da história, havia sim uma relação entre os jogos de azar e práticas mágico-religiosas. Com o passar do tempo, claro, foi-se dando uma certa racionalidade e não só. Voltando à questão que me faz, há muitas pessoas que acham que não, vá lá, as casas de loterias, as casas de apostas desportivas, elas vão, digamos, incentivar o desenvolvimento econômico de um país. Não é verdade. É uma falsa ilusão. Por quê? Porque, quer gostemos ou não, as pessoas não sabem que quando eu participo de uma aposta, eu estou a apostar com quem? Essa é a pergunta. Porque se eu vou investir o meu dinheiro na certeza de obter um lucro, eu estou a apostar com a casa da aposta. Que recebe muitas apostas. Do ponto de vista de probabilidade, há muitas pessoas que falham. Portanto, ou seja, a ideia dos jogos de azar, ao invés de estimular o crescimento econômico da parte de muitos jovens, pelo contrário, ela só propaga a desigualdade social. Porque o excessivo número de pessoas que vão perdendo até no horizonte de 1000 tentativas e ganhar, isso enriquece quem detém o poderio desse lugar. Não é o caminho, é um caminho com muitos espinhos que se pode percorrer para, digamos assim, sairmos da situação de desempregos e não só. A Bíblia dá orientações claras, por exemplo, quando olhamos em Gênesis capítulo 2, desde o versículo 15, a orientação de Jeová Deus era que desde o começo Adão tinha de cultivar a terra. Mesmo com o pecado, a ideia do trabalho não alterou. Em Gênesis 3, verso 19, ainda a orientação de que do suor do teu suor, do seu rosto comerás o seu pão. Ou seja, aqui o mecanismo que a Bíblia estabelece é o trabalho. É o trabalho. Mas, né, eu, antes de trazer aqui o tema em estúdio, eu conversava com alguns jovens que fazem esses jogos, né, nomeadamente a Angofoot e tudo mais, mas eles dizem que isso é um trabalho porque você tem que pensar para, se calhar, unir uma equipa a outra, merece cansar o seu cérebro. Diz que não, isso é um trabalho. Eu acho que isso não é pecado. Como sensibilizar ou até mesmo convencer um jovem que já pensa desta maneira, que isso é um trabalho e eu acho que não estou errado? Ok, a irmã Albertina falou das chamadas apostas desportivas. Certo. Repare, não é bem assim também esse jeito de colocar. Por quê? Porque, repare, a ideia das apostas desportivas é o quê? É eu, Osvaldo, fazer uma previsão de quem vai ganhar. Por exemplo, vai jogar a República Federativa do Brasil, vai jogar o Brasil com a República da Namíbia, por exemplo, um jogo de futebol. E eu então decido apostar. Aqui a ideia é, eu posso, digamos, apostar na questão da vitória ou derrota, quem vai ganhar, quem vai marcar, quantos cartões amarelos vão existir, mas vai isso marcar. É muito... É muito subjetivo. Muito. Repare só, e aqui está o ponto. Eu vou fazer essa previsão. Depois, tem uma coisa interessante. Então, vem os chamados odds. Né? Odds é a probabilidade. Por exemplo, são as casas das apostas que definem, não é? Olha, se você investir, se você apostar 200 kwanzas, então você vai ganhar 40 e tal mil kwanzas. E o suposto valor é maior se, por exemplo, se Angola e Brasil, a probabilidade de ganhar, desculpem, se, por exemplo, Brasil e Namíbia, a probabilidade de ganhar, o Brasil vai ganhar. 5%, Entretanto, 10%. se eu decido apostar na Namíbia, o valor é maior. Mas aqui a questão mesmo que se coloca
é que é tudo extremamente imprevisível. Imprevisível. Por Isto quê? está muito ligado também, irmão Osvaldo, a práticas de adivinha, imagina. Por um lado, mas repare só, se eu vou, e depois mais, com o passar do tempo, com o crescimento da própria tecnologia, hoje o futebol tornou-se uma ciência. Hoje eu posso pensar que o Brasil vai ganhar. Hoje a equipa adversária observa o jogo do Brasil, analisa-se todo um detalhe, faz um estudo de viabilidade. Hoje você pode pensar que o A vai ganhar, o B vai ganhar, ou seja, é tudo muito imprevisível. Hoje ninguém é supostamente vencedor, daí que eu estou arriscando nada. Por isso é um jogo de azar, porque eu vou depender da sorte. Não é que recurso, ainda que eu seja bem entendido em futebol, ainda que eu tenha capacidade analítica, mas hoje eu posso pensar, não, essa equipa é melhor, essa equipa tem probabilidade A, mas a equipa adversária pode estudar, pode analisar, pode dizer, olha, você vai fazer isso, vai segurar o fulano, vai prender o fulano, vai fazer isso, e a equipa não ganha. Então é tudo muito imprevisível e não tem e nada é a ver com arriscado fazer o investimento numa As área cegas, assim. né? Daí que não é recomendável, e a Bíblia chama-nos a atenção a isso quando nós recorremos a caminhos incertos como meio para conseguir manter-nos a vida. Não é essa via. E por isso é que muitas pessoas tentam, não conseguem, depois vai desenvolver algo, chama-se vício. Mas irmão Osvaldo, falou aqui ao decorrer da sua explanação sobre essa questão da desigualdade social enquanto os jovens vão apostando às cegas. Há outras consequências além destas que os jovens podem adquirir ao longo destas práticas de jogos de azar? Há muitas. A primeira mesmo portanto, correrem o risco de desenvolver vícios. E os vícios levam a outras coisas, naturalmente. Ou seja, e ainda mais, portanto, se eu ganhar uma vez, supostamente uma vez... Tu crias asas. Depois crias asas. E depois eu vou tentar investir, vou tentar apostar, porque isso não é investimento, é uma aposta. Eu vou tentar apostar e não vai dar certo, e não vai dar certo. E depois, nós temos ouvido relatos de pessoas que deixaram as suas famílias à beira, digamos assim, da miséria, como consequência do pouco que têm, investirem, pensar que vão conseguir, pensar que podem conseguir e não conseguem. Portanto, aqui o grande perigo que se pode cometer é precisamente esse, é desenvolver vício. Por outro lado também, esta dependência que a gente vai ter com o jogo, ele vai alterar todas as nossas relações sociais. Ou seja, vai alterar a maneira como eu vou me relacionar com A, como eu vou me relacionar com B. Portanto, os vícios mexem com toda a estrutura do ponto de vista de relações interpessoais, afeta as famílias, afeta as pessoas que estão à nossa volta, e inibe a pessoa de crescer. Não há crescimento. Daí que... Ou se calhar é uma falsa sensação de crescimento. É uma falsa sensação de crescimento, não é? Daí que o recomendável mesmo é, digamos, trabalhar, optar pela poupança, e aqui está o problema, nós temos dificuldade de poupar, estamos numa sociedade consumista. E costuma-se a dizer que essa problemática de jogos de azar, irmão Osvaldo, também está muito ligada ao imediatismo. Ao imediatismo, exatamente. A ideia de querer já, a ideia de conseguir agora, a ideia de não, digamos, criar uma estrada, a ideia de querer, digamos, atingir determinado patamares de forma rápida, isso, claro, vai despoletar outros problemas. Muito bem. Antes mesmo que a gente termine o nosso programa, eu gostava que o irmão Osvaldo falasse também sobre essa questão, ainda dentro da problemática dos jogos de azar e nos dias atuais, com certeza, tal como os nossos amigos lá em casa conseguem perceber e sabem também, as apostas, né, são feitas em tudo e mais alguma coisa onde nós colocamos o nosso dinheiro às cegas. E além das consequências que o irmão Osvaldo aqui conseguiu detalhar, gostava também que deixasse alguns conselhos para os jovens que nos estão a ouvir a não caírem neste vício, que pode ser devastador, porque um vício chama o outro vício e isso pode prejudicar muito a
a saúde física, saúde financeira e principalmente saúde espiritual. Falar também aqui sobre como pode afetar a nossa saúde espiritual. Muito obrigado. Bom, primeiro, qualquer um de nós precisa identificar o que é efetivamente um jogo de azar. Ele tem características próprias. E a primeira característica básica é essa dependência da sorte, que a gente fez referência. Todo tipo de atividade que envolve apostar alguma coisa e o retorno depende da sorte, isso é uma característica clara de um jogo de azar. Depois vem a questão das apostas, o risco financeiro, a gente está, portanto, a aplicar, mas com tremendos riscos, os resultados são totalmente aleatórios, então nós temos isso. Eu gostaria mesmo de chamar a atenção a um caso bíblico. Paulo escreveu, a segunda carta de Paulo aos irmãos de Tessalónica. Paulo trata precisamente sobre um problema que havia em Tessalónica, de irmãos, de pessoas que não trabalhavam e que muitas vezes serviam de peso até para pessoas que não são da fé. Ou seja, Paulo escreveu a carta a esses irmãos e disse mesmo, olha, quem não trabalha não come. Escreveu Paulo em 2 Tessalonicenses. Eu, apóstolo, eu tenho trabalhado de forma ativa para vos dar exemplo e, portanto, eu recomendo, se há entre vós algum irmão que serve um peso entre vós e fora de vós, que, portanto, essa pessoa não coma. A ideia aqui é, nós precisamos investir, nós precisamos trabalhar, precisamos poupar, precisamos, digamos assim, encontrar mecanismos próprios, coerentes, que, digamos assim, vão nos ajudar a construir algo bem sólido. E esse é o problema. Tentar construir um edifício a partir de algo supérfluo tem dias contados. Mas daqui a pouco, quando sobrevir uma tempestade, infelizmente o edifício cai. O edifício cai. Muito bem. Antes mesmo de terminar o nosso programa, beijinhos e abraços vão para quem? Bom, eu mando abraços à família em primeiro lugar, depois também a alguns amigos e irmãos. O número é grande. É muita gente, né? É muita gente. Eu queria apenas desejar que, portanto, neste novo ano as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus, que o ano se renove se de fato a gente também decida tomar novo curso. Né? Essa é a ideia. Muito bem. Olha, irmão Osvaldo, foi um prazer estar aqui consigo. E deu para aprender muito. E com certeza, da parte dos nossos amigos lá em casa também, deu para perceber da melhor forma sobre esta problemática dos jogos de azar. Okay. Muito bem. E da nossa parte, já sabe que é sempre um prazer, nosso querido e estimado ouvinte, contar com o carinho da sua audiência. Esta é a 93.9 em FM. Você pode seguir as nossas redes sociais, no nosso Facebook, Rádio Adventos. No nosso YouTube também é Rádio Adventos e com certeza poderá conhecer toda a programação desta casa de rádio. Quem esteve na coordenação deste programa é Ana Miguel. A técnica é cuidada pelo Júlio Catuquessa. A produção e a apresentação é feita por mim, Albertina Dalla. Nós prometemos voltar amanhã na mesma sintonia e no mesmo horário. Eu gostava de compartilhar, antes de ir embora, o pensamento do dia está centralizado no livro de Salmos, capítulo 20, versículo 7, onde diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Que a paz de Deus esteja com cada um de nós e o nosso desejo é voltar a estar consigo amanhã. Por isso, recebam os abraços desta vasta equipa. Que o Senhor abençoe a si e a sua família. Até já. Boa tarde. Assuntos do seu interesse, como hábitos de leitura, vida espiritual, acadêmica e profissional, você acompanha aqui
No programa Mais Conexão. Mais Conexão. Mais Conexão. Mais Conexão.